Bom dia, eu sou o Tércio. Casado com a Martinha, pela graça de Deus, há 26 anos, pais da Laila, da Radassa, discípulo de Jesus no caminho da restauração. Quero agradecer as orações dessa semana. Nós estivemos nos Estados Unidos, como igreja, num encontro de diretores de seminário de vários lugares do mundo, da Europa, nós tínhamos gente da Ásia, América Latina. Estávamos lá, ainda que não como diretores de seminário, eu era o único pastor lá que não era diretor do seminário. Estava eu lá, o Jean também conosco, que mediou tudo isso. Fomos convidados, a Igreja Batista Monte Serra recebeu o convite. Nós fomos costeados por esse movimento de discipulado que está girando o mundo. E nós pudemos viver lá com algumas pessoas da Polônia, pessoas de várias regiões da Filipinas, pessoas que estavam ali, diretores de seminário, gente lá de... Me ajuda aí, Jean, por favor. Hungria, gente, foi muito especial estarmos lá. Éramos 38 pessoas, nesse grande movimento de Deus. E foi um privilégio para nós estarmos lá, porque estávamos assentados aos pés de um homem de 79 anos, que foi discípulo de Billy Graham. Para quem não conhece Billy Graham, ele foi um dos maiores evangelistas da história contemporânea. É uma experiência linda, e ele foi realmente um dos discipuladores do pastor que estava ministrando ao nosso coração. E quero comunicar isso com grande expectativa para a igreja, que foi fechada uma parceria Brasil e todo esse movimento, na pessoa do nosso querido Fernando Brandão, nosso secretário executivo da nossa convenção, que estava lá também, ele que hoje dirige 3 seminários da nossa convenção, juntamente com Samuel, e foi fechado então uma grande parceria para que haja um grande movimento, de discipulado, intensificando isso nas igrejas, nas 15 mil igrejas batistas do Brasil. E nós, então, fomos convidados como igreja para ser uma das 5 igrejas que vai receber esse homem de Deus, Dr. Billy Hanks, discípulo do Billy Graham, aqui na nossa igreja para o sul do Brasil, para a região sul até aqui. Então, prepare-se isso. Vai acontecer em novembro e será realmente um grande movimento para alcançarmos as 15 mil igrejas batistas do Brasil no movimento de discipulado. Discípulos que multiplicam discípulos para a glória de Deus. Quero convidar você nessa manhã que está aqui para juntos pensarmos sobre isso. O reino de casa em casa. Preste atenção, o reino pode ser pessoal. Mas o que nós estamos falando nessa manhã aqui é sobre o reino de Deus. Fala para a pessoa do lado. O reino de Deus. Deus reinando na sua casa. Deus reinando na sua família. Deus reinando na sua empresa. E nós vamos pensar hoje sobre esse movimento poderoso que é termos Deus presente na nossa casa. E Ele reinando sobre nossa família. Sobre tudo que somos e sobre tudo que temos. Então eu quero convidar você a observar nas próximas semanas esse movimento que Deus já está fazendo entre nós. Nós vamos ver um vídeo hoje que é o início de uma jornada histórica, de coisas que estão acontecendo na vida de famílias da igreja. O evangelho que chegou lá, Jesus que chegou lá, passou a reinar naquela casa, mudou a história daquela família, passou a usar aqueles discípulos para compartilhar o amor de Jesus, para chegar na casa dos seus amigos, e assim a gente está vendo um grande movimento de Deus. Eu queria começar hoje te trazendo essa história em vídeo que vai acontecer nas próximas semanas, com uma linha muito bonita do movimento de Deus de casa em casa. Então vem comigo, assiste o vídeo, por favor. Reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Oi, eu sou Marcelo, sou casado com a Fábio e somos pais da Rafa e da Júlia. Célula pra gente nos apaixona.
A gente teve a oportunidade de liderar a célula há muito tempo, participar também. A gente sempre lembra que na célula Deus nos deu a oportunidade, o privilégio de poder ver pessoas sendo libertas pelo poder do nome de Jesus. Em 2013, nós tivemos vontade de comprar uma casa num condomínio em Cachoeirinha e Deus falou claramente comigo que Ele estava me levando para o condomínio para ganhar pessoas para Ele. E um dia eu tô saindo da minha casa para uma outra casa dentro do condomínio e eu tô passando na frente da casa do Bressan e o Espírito Santo diz para mim entrar na casa dele. Reluto, vou até a casa que eu estava indo, na volta eu chego na porta da casa do Bressan e pergunto para ele como é que ele estava. E ele disse que não estava bem e ele me conta a história então que tinham separado e tal. E eu então começo a falar de Jesus para ele ali. E ele começa então a participar da célula e a partir disso a vida dele começa a ser restaurada pelo poder de Deus. E depois ele restaura o casamento e hoje eles têm vivido como família milagres na vida deles e têm ganho muitas pessoas para Jesus também. Então é isso que a gente vive em célula. A gente pode ser quem a gente é, compartilhar o que Deus tem feito e a partir disso, vendo pessoas sendo transformadas. Reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Amém. Você vai ouvir isso. Esse nome célula, para quem não conhece, são reuniões que acontecem nas casas, encontros onde nós oramos uns pelos outros, estudamos a palavra de Deus, servimos uns aos outros, amamos uns aos outros, apoiamos-nos mutuamente. Hoje nós temos um número de casas abertas onde essas células estão se encontrando, mas a nossa oração nesse tempo, leia comigo ali na parede, vamos lá? Cada discípulo, um ministro, uma igreja. Vamos de novo? Cada discípulo, um ministro, cada casa, uma igreja. Amém. Essa é a nossa grande expectativa, que a sua casa se transforme num ambiente onde pessoas terão encontros poderosos com a pessoa de Jesus. Na minha casa, é isso que nós almejamos. O texto base nosso hoje será 1 Crônicas. Nós vamos estar estudando o o capítulo 13 de 1 Crônicas. Convido você a abrir lá a sua Bíblia. Primeira Crônicas, capítulo 13, versículo base nosso. Nós vamos ler todo o capítulo, mas eu queria começar pelo versículo 3. 1 Crônicas, versículo 3. Disse o rei Davi. Olha o que o rei disse: vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Pai querido, que o Teu Espírito Santo ministra ao nosso coração nessa manhã, através dessa palavra. O Senhor já está nos ministrando pelas canções, pelos louvores, pela glória da Tua presença aqui entre nós. Mas nós suplicamos que o Senhor continue a falar conosco. E que Deus, os nossos corações e nossas mentes sejam levadas cativas ao Senhor, na dimensão de que possamos verdadeiramente hoje aqui discernir a importância do Teu reino na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, na nossa nação, Senhor. Que, portanto, Deus, tudo agora possa convergir para essa experiência
daquilo que tu queres falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar essa série falando a partir do Antigo Testamento. Deus sempre quis estar no meio do seu povo, sempre. Ele escolheu a Arca da Aliança como símbolo da presença dele e da aliança dele com o seu povo. Isso aqui é muito importante que você possa compreender. Deus fez uma aliança de amor conosco. Essa aliança, ela é eterna, ela é unilateral. Deus vai cumprir essa aliança, ainda que você e eu quebremos. Essa aliança é inquebrável da parte dele, e essa aliança é irrevogável, indissolúvel. A presença de Deus no meio do seu povo, preste atenção, Deus separa uma nação, a nação de Israel. O novo Israel de Deus é a igreja de Jesus. Deus então separa um povo dentre todas as nações, e esse povo então seria o povo que revelaria às outras nações o poder do amor desse Deus. A função da nação de Israel e hoje da igreja de Jesus é revelar Deus, é abençoar todas as nações da terra. E é importante entender que a única possibilidade disso acontecer é tendo a presença dele entre nós, é tendo a presença dele em nós. E no Antigo Testamento, a Arca da Aliança, ela é esse simbolismo da sua presença no meio do seu povo, que faria com que eles, preste atenção, que faria com que eles, a presença de Deus no meio do seu povo, é o que faria com que eles fossem abençoados de forma abundante. Eu não sei se você está buscando bênção na sua vida, mas deixa eu te dizer, no início dessa palavra, o reino de Deus na nossa casa, na nossa família, a presença de Deus é a única coisa que faz com que nós sejamos abençoados de maneira abundante. Fala para a pessoa do teu lado isso. É Deus e a presença dele na sua vida que vai te abençoar. Eu não sei onde é que você está buscando a bênção, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você, preste atenção. Hoje nós estamos no Brasil fazendo uma manifestação. O Brasil, nas ruas de São Paulo, paulista, está fazendo uma grande manifestação política. Mas deixa eu te dizer uma coisa. E eu entendo que existem coisas graves e sérias acontecendo com a nossa nação. Mas eu preciso dizer, não é de hoje. Está acontecendo já há muito tempo. E o que vai mudar o nosso Brasil, preste atenção, não será um governador que será eleito pelo povo. O que vai mudar a nossa nação é o governo de Jesus. A gente pode fazer o movimento que for, se a gente não trouxer Jesus para dentro de casa, para dentro da empresa, para dentro dos negócios, não tem reino, não tem nação que vai ser abençoada. Não vamos nos iludir não, gente, não tem. Agora eu creio que Deus levanta governantes que possam ser voz de Deus na nação, creio nisso. Mas a voz de um governante numa nação não muda uma história se o povo não decidir trazer Deus para dentro da sua casa. Dá para entender isso, gente? Esse mistério. Preste atenção. Quando Deus anuncia a sua presença pela Arca da Aliança no meio do seu povo, Deus está dizendo que agora Ele vai guiar esse povo às suas bênçãos. Ele vai conduzir esse povo para que esse povo possa de fato não só ser abençoado, mas abençoar todas as nações da terra. E isso aconteceria, volto a dizer, à medida que a presença de Deus estivesse entre eles e a voz de Deus fosse obedecida. E as palavras de Deus fossem ouvidas e obedecidas. A propósito, do livro de Deuteronômio, a palavra hebraica para Deuteronômio é Devarim, que quer dizer as palavras. E esse livro de Deuteronômio é o livro que mais aparece o verbo ouvir, que é shema. Interessante que o livro que fala sobre as palavras de Deus transmitidas pelo próprio Moisés, o texto vai dizer que elas precisavam ser o quê, gente? Ouvidas. E aí entenda que
Essa palavra, Shema, ouve, ó Israel, quer dizer o seguinte: obedece, ó Israel, todas as palavras do Senhor, o teu Deus. Ouvir, então fala comigo, ouvir é o mesmo que obedecer. No contexto judaico é esse, querido. Não é uma questão de ouvir as palavras e eu simplesmente continuo vivendo como eu quero. Que a propósito é uma das grandes queixas minhas, indagações minhas, com um país que vai crescendo o número de evangélico, mas não muda a nação. Tem alguma coisa errada. É possível que a gente está ouvindo a voz de Deus, mas não esteja o quê? Obedecendo. Então, queridos, entenda que à medida que nós ouvimos essa voz e nós obedecemos as palavras dele, nós não só seremos abençoados, mas nós traremos a bênção sobre a nação. E a Arca da Aliança era esse simbolismo, Deus entre eles. Mas o texto que nós lemos aqui, preste atenção, diz o seguinte: mas houve um tempo, preste atenção, houve um tempo onde o povo de Israel não se importou com essa presença entre eles. Então o rei Davi se levanta, e o rei Davi vai tocar a trombeta. Ele então vai ministrar a nação de Israel, e vai fazer um convite. Ele vai dizer: vamos trazer de volta a arca do nosso Senhor, que representa a presença dele entre nós, porque nós não nos importamos durante o reinado de Saul com essa presença. Essa presença que representava o reino, o governo de Deus, a escolha por obedecer o rei. Essa presença que representaria então a disposição por ter intimidade com ele. A palavra intimidade do hebraico é da'at. Essa palavra significa uma intimidade tão profunda e plena quanto a relação sexual de um homem com uma mulher. E a disposição do coração do povo, então, num certo ponto, nós não nos importamos com isso, Deus. Esse texto base nosso vai nos chamar a olhar para essa realidade desse contexto da nação de Israel e nos permitirmos uma reflexão nessa manhã. Será que a nossa nação brasileira também não decidiu não se importar com a presença dele? Será possível que hoje nós tenhamos uma nação que, embora se declare cristã, ela, como a nação de Israel, deixou de se importar com a presença de Deus entre nós? O nosso tema propõe o reino de Deus de casa em casa, um chamado a todos nós, uma reflexão pessoal, minha, Tércio, Martinha, minha casa, nossa família, o que somos, o que temos. Será que nós nos importamos com o governo e o reino dele sobre nós? Eu queria que você pensasse agora sobre como você está vivendo a sua vida. E eu creio, em nome de Jesus, preste atenção, que Deus tem ministrado ao nosso coração, e nós temos respondido ao Senhor com temor e tremor, dizendo: Senhor, nós queremos o teu reino na nossa casa. Amém, gente? Senhor, nós queremos o teu reino na nossa família. Senhor, nós queremos o teu reino lá nos nossos negócios, Pai. Nós queremos o teu reino lá, Senhor, dentro do meu condomínio. Senhor, nós queremos o teu reino na nossa nação. Senhor, nós ansiamos por isso. Então eu quero convidar você a olhar para esse texto e observar as lições que nós podemos tirar dessa parte da história da nação de Israel como uma grande lição para nós. E eu confesso que eu estou tão grato a Deus por essa palavra que Ele trouxe ao meu coração. Vamos olhar e vamos perceber aqui o que vai acontecer. 4 lições desse texto. O primeiro deles: houve uma decisão tomada pela nação de Israel aqui, que foi uma decisão sábia e coletiva. Fala comigo. Uma decisão sábia e coletiva. Vamos olhar o texto. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100. Então olha só, Davi, o rei Davi,
disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviaremos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. E o versículo 4 diz: toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Olha que coisa extraordinária vai acontecer aqui. No meio daquele contexto, o rei se levanta, e o rei então começa a chamar as autoridades, líderes de 100, líderes de 1000, e começa a conversar com os comandantes, começa a dizer para eles: nós precisamos gerar um grande movimento espiritual. E o movimento é: o Senhor precisa voltar para o nosso meio, o Senhor precisa voltar para as nossas casas, o Senhor precisa voltar para a nossa nação. E aí então ele começa nesse movimento a anunciar para todos os israelitas espalhados em todas as nações, em toda a nação de Israel, aos levitas, aos sacerdotes, que reunissem e que trouxessem todos eles. Ele vai consultar a Assembleia sobre isso. E o seu alvo, presta atenção, aqui é muito poderoso, o seu alvo é que essa decisão sábia, ela fosse uma decisão tomada em unidade. Penso eu, você não acha que ele, como rei, poderia ter dito o seguinte: eu vou decidir trazer a arca de volta sozinho? Podia ou não podia? Mas a decisão desse rei, do rei Davi, ela é sábia. Ele entende que a decisão é uma decisão coletiva. É a decisão de um povo que precisa dizer: Senhor, nós invocamos, nós clamamos, nós esperamos, nós desejamos ardentemente o teu senhorio na nossa casa, na nossa nação, no nosso reino. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Como pastores desta igreja, servos do Senhor Jesus, discípulos do Senhor Jesus, porque eu não vou entrar no céu porque eu sou pastor, eu vou entrar no céu porque eu sou um discípulo de Jesus. Deixa eu falar, nós estamos clamando por um movimento nessa cidade de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Brasil e mundo, do governo do Senhor Jesus. Mas deixa eu te dizer, hoje de manhã, eu vim aqui para conclamar você para esse movimento. Eu vim aqui para dizer para você que não basta só o rei Davi. Eu sou um simples, humilde Tércio. Mas não basta o líder. Deus me incumbiu com uma liderança sobre essa igreja, junto com o time de pastores aqui. Não basta a liderança apenas. Nós precisamos gerar um movimento onde nós vamos nos levantar como povo de Deus. E nós vamos dizer: Senhor, nós queremos o teu reino na nossa casa. Senhor, nós queremos o teu governo na nossa família. Senhor, minha empresa, Pai, eu estou negociando as coisas lá e eu já te tirei há muito tempo. Senhor, eu me arrependo, eu quero o governo do Senhor sobre os meus negócios. Nós precisamos tomar essa decisão coletivamente. Na maioria das vezes, querido, quando a gente vem aqui, a gente faz desafios que são pessoais. São teus com Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, nessa manhã, eu quero começar, nós vamos chegar no desafio final lá hoje de manhã, que é pessoal. Mas hoje de manhã, eu quero te convidar, querido, a uma resolução que ela é coletiva. É uma resolução de unidade. E no Salmo 133, a palavra de Deus diz o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão, sumo sacerdote, até a gola das suas vestes. E ele vai dizer: é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. É a única passagem da Bíblia, presta atenção, que Deus vai comparar unidade com a questão da unção do Espírito Santo. O que eu creio, querido, é que quando o povo de Deus se une, o Senhor derrama do céu um poder, uma unção sobre nós, para que nós possamos cumprir o seu propósito na terra. E é por isso que hoje nós precisamos tomar uma decisão aqui coletiva. A decisão é: nós todos convidamos o Senhor para reinar sobre a nossa nação. Nós todos convidamos o Senhor para reinar sobre a minha casa, sobre a nossa casa, sobre os nossos bens, sobre os nossos negócios, sobre tudo que sou e sobre tudo que temos. Amém, gente? Você crê nisso? Observe bem o versículo 3 do primeiro capítulo de Crônicas. Vamos, fala comigo, vamos.
Não está o rei dizendo, vou trazer. Ele está dizendo que, gente, vamos juntos? Igreja, eu quero saber hoje, vamos juntos trazer a arca para o centro? Nós cantamos hoje aqui, o Senhor é o centro da nossa vida. Nós cantamos, o Senhor é o centro desta igreja. Mas isso precisa ser uma decisão coletiva. Você pode dizer para o teu irmão assim, irmão, eu quero trazer o reino para minha casa. Vamos juntos trazer? Vamos juntos? Você está afim disso? Você está pronto para isso? Você está disposto a isso? E a pergunta então é, Tércio, mas o que representa aquele não se importaram do versículo 3? Quando Davi diz, nós vamos trazer, porque lá no reinado de Saul, eles não se importaram com a presença de Deus entre nós. O que representa isso? Deixa eu te dizer. O que representa eles não se importaram? Representa, querida, a decisão de viver a vida sem consultar a Deus e a sua vontade. Diferente do que cantamos aqui, teu é o reino, o poder, a glória. Se eu venho, tua vontade. Não se importar representa ignorar a vontade de Deus para a sua vida. Não se importar representa desprezar as bênçãos de Deus. Não se importar representa pensar que você e que eu podemos produzir a nossa própria bênção, a história de bênção na nossa vida. Deixa eu te falar. Tudo que você for capaz de produzir sem Deus vai acabar. Tércio, que loucura é isso? Não, a palavra de Deus diz isso. Tudo que Deus faz dura para sempre. Nada se pode tirar ou acrescentar. Tudo que Deus faz, tudo que nós fazemos com Deus vai durar para sempre. Mas tudo que nós levantamos, todo império que se levanta sem o Senhor, nenhum deles prosperou. Quem diria que o Império Romano cairia? Mas todo império que se levanta sem Deus vai cair. Quando a gente olha para a história aqui e vê Davi falando, olha, Saul, que foi o primeiro rei de Israel, é importante lembrar isso aqui. Você sabe quantos anos ele reinou? 42 anos. 42 anos ele reinou. Você pensa, não tem como um cara desse terminar mal. Não tem como. Mas quando você vai para a história bíblica e você entende isso aqui, você olha para a vida de Saul, que decidiu deliberadamente não se importar com a presença de Deus mais no reino dele. E as marcas do reino de Saul, do governo de Saul na sua história vai piorando, porque ele começa a rejeitar a voz de Deus. Ele começa não mais a ouvir a voz de Deus. E quando eles vencem os amalequitas e Deus manda destruir tudo, ao invés de destruir, o que ele faz? Ele junta, ele reúne. E é interessante porque ele reúne ainda para fazer um holocausto, como quem ainda está fazendo algo espiritual. Mas Deus conhece o coração, querido. Deixa eu te dizer, Deus não se engana. E é tão triste olhar para a história de Saul, tão doloroso olhar para a história desse homem, porque então ele é rejeitado por Deus no final da sua história. Imagina um homem que começa, vai, no final da sua história, 42 anos de reinado lá, o Senhor no final da história dele começa a rejeitá-lo. E a rejeição é por essa busca da independência, não mais o reino e o governo com o Senhor, ou do Senhor na sua história. Desobediência, desprezo ao Senhor. E para quem conhece a história triste de Saul, tão triste, a história dele termina num suicídio. Fiquei pensando sobre isso, né? Eu quero dizer para você algo, suicídio tem como principal causa o desespero da ausência de Deus na sua vida, na sua casa. Suicídio tem como causa o desespero da independência de Deus, que nos faz sentir a rejeição desse Deus, quando na verdade nós o rejeitamos. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, se algum momento da tua vida passou esse sentimento, que hoje, se você convidar o Senhor Jesus para governar em tua história, Ele vai ressignificar e vai trazer esperança para o teu futuro e para a tua casa. Nós não podemos viver, gente, sem o reino de Deus, sem nossa vida,
nossa casa, em nossa família, em nossa empresa. Quando Deus sai da nossa nação, quando Deus não é colocado no centro da nossa nação, da nossa família, da nossa casa, dos nossos negócios, da igreja de Jesus, da nossa liderança, o final sempre é desespero e confusão. Davi chama o povo então para que em unidade, em acordo, tragam a arca para a casa deles, para a nação de Israel, para a vida deles novamente. E aqui acontece um movimento coletivo. Observe o versículo 4 comigo, vai comigo lá. O texto diz assim: toda a assembleia, o quê? Fala comigo, toda a assembleia concordou, porque isso lhes pareceu bom. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu dizer para você, hoje de manhã o Senhor está nos conclamando a um compromisso coletivo. Aqui você vê resolução coletiva, aqui você vê dependência de Deus, quando Davi fala no versículo 2, se esta é a vontade de Deus. Na verdade é uma colocação que é muito mais retórica de Davi do que uma pergunta, porque ele sabia que essa era a vontade de Deus, mas vai mostrar o coração de um rei dependente. E como foi a resposta do povo? O povo concordou, pois lhes pareceu bom. O desafio de hoje então começa pelo coletivo. Vamos juntos, fala comigo, vamos juntos trazer de volta a arca de Deus para a nossa nação. Amém, gente? Para a nossa nação, ore pela nossa nação, para o nosso estado, para a nossa cidade, para nossas casas, para os nossos ambientes de convívio. Nós vamos fazer isso juntos, amém? Quantos aqui estão dispostos a dizer: Senhor, levanta a mão bem alta e: Senhor, nós queremos a arca de volta no nosso meio. Quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, Deus vai abençoar de volta a nossa nação, querido. Quando nós fizermos isso, quando nós escolhermos diariamente isso, Deus vai abençoar a nossa casa, nossos filhos. Você está orando pelo seu filho, clame a Deus por isso, para que Deus traga a arca de volta para o coração do teu filho. Deus vai fazer isso nos teus negócios. Vamos fazer isso juntos. Me lembro quando a gente estava numa viagem missionária e um homem estava descendo numa rua. Nós estávamos nas 4 esquinas orando pelas casas daquela rua. E o homem veio descendo em direção à esquina que eu estava com a Martinha em oração. E havia naquela rua, por isso que nós cercamos todo o quarteirão em oração, havia um centro espírita, um terreiro de umbanda, batuque. E as pessoas então estavam dentro daquele terreiro e nós chegamos, já estava acontecendo, nós começamos a orar para que Deus impedisse que as pessoas que chegassem conseguissem entrar naquele terreiro. E que ao invés disso, Deus fizesse um encontro com eles tivessem um encontro com o Senhor. E à medida que a gente orava naquelas esquinas, clamando por isso, um homem vai descendo, lembra, Martinha? Quando esse homem vai descendo, nós começamos a orar com as mãos impostas na direção dele, dizendo: Senhor, se revela para esse homem aqui e agora, que ele não consiga entrar naquele lugar de engano. Porque a gente entendia que ali havia desespero na alma daquele homem. Era um homem sinceramente errado, buscando uma resposta para a vida dele, achando que ali naquele terreiro ele receberia o que só Deus podia fazer, porque bênção só vem de Deus, querido, não vem de mais ninguém. E aí quando nós oramos, aquele homem vem, entra na rua e nós intercedemos mais e mais, e ele vem para entrar na porta. A gente imagina que a porta é aqui, e ele vai para entrar na porta, e quando ele chega aqui, ele é como se ele encontrasse uma parede. A nossa oração é: Senhor, coloca uma parede ali, ele não consiga atravessar. E ele começa então a fazer movimento para trás, olha os batuques tocando, e ele começa a se mover de novo, e ele para, não consegue entrar. E ele faz esse movimento algumas vezes, até que ele vai para trás, ele se joga no chão. Então nós chegamos, nos aproximamos daquele homem, eu e Martinha, e falamos para ele: querido, o que aconteceu? E ele disse: eu não sei, alguma coisa não me deixa entrar aqui. Alguma coisa me impede de entrar, eu venho até aqui, é uma parede que me impede de entrar. E nós falamos: meu querido, nós estamos orando pela tua vida, Jesus quer te encontrar hoje aqui. Onde é que você mora? Eu falei: eu moro na casa de cima lá. Ele falou: pastor, a minha casa está cheia de demônio. Eu falei: meu querido, eu quero ir lá na tua casa com a Martinha. Eu peguei eu, Martinha e alguns outros jovens, fomos na casa do homem. Deixa eu falar uma coisa para você: quando Jesus chega na casa de alguém, ele derruba todos os demônios, ele expulsa todos os demônios, ele joga fora tudo, e qualquer poder se dobra diante do poder dele.
E quando nós chegamos naquela casa, entramos, ele falou: pastor, eu vou te mostrar uma coisa. E nos mostrou a mesa da cozinha dele, a bancada da cozinha, de mármore, cheia de pitocos de cigarro. E eles: pastor, isso aqui são os demônios. Eu acendo o cigarro e eles fumam. E eu disse: querido, hoje o Senhor vai trazer libertação à tua casa. E ele disse: pastor, presta atenção. E então ele acendeu um cigarro. Eu vi com os meus olhos, Martinha e aqueles jovens, aquele cigarro imediatamente sendo consumido em cima daquela parede, daquela bancada. Os demônios estavam lá. Só tem um detalhe: eles só ficam na tua casa, na tua vida, até o dia que você convida Jesus para entrar na tua história. Então ali nós perguntamos para ele se ele não queria ser liberto de toda aquela opressão, de todo aquele medo, aquele cansaço. Você olhava na vida do homem acabada, você olhava para a vida do homem e não tinha esperança. E ali na casa dele, no meio da casa, na sala da casa, nós impomos as mãos sobre aquele homem para ele receber o Espírito Santo. Ele ficou endemoniado. Nós expulsamos os demônios. Depois porque não adianta expulsar demônio, tá? A libertação, querido, é Jesus entrar, não é tirar os demônios que estão lá, porque senão volta 7 vezes pior. E ali então nós falamos para ele que se ele quisesse confessar a Cristo Jesus naquele momento, naquele lugar, Jesus entraria na casa dele, na vida dele, no coração dele. Nunca mais a história dele seria a mesma. E ali ele entrega a vida a Jesus, gente. E ali aquele homem, você sabe o que é você olhar para o semblante da pessoa e imediatamente você vê o sorriso chegar, a esperança chegar, a alegria chegar? Presta atenção, querido, nós estávamos lá juntos, coletivamente, impondo as mãos sobre a vida daquele homem. Quando nós decidimos chamar o Senhor para governar a nossa casa, Deus vai libertar você e eu de tudo que precisa. Deus vai libertar nossos vizinhos, nossos amigos, colegas de trabalho, das prisões que estão vivendo nessa cidade. Então, queridos, vamos orar nas esquinas da cidade, gente. Vamos começar a orar nas praças, começar a orar nos ambientes de trabalho. Levanta um lugar de oração lá no teu trabalho, vai para um bueiro, começa a orar lá pelos teus colegas de trabalho no teu intervalo. Não na hora do trabalho, na hora do trabalho trabalhe muito, mas na hora do intervalo vai lá orar. Clame a Deus, vamos ver milagres, vamos ensinar nas nossas casas, vamos trazer para dentro do nosso ambiente da nossa casa, vamos clamar por milagres nessa cidade. Deus tem uma obra de cura, de milagres para fazer nessa cidade, e nós precisamos juntos dizer: Senhor, nós te convidamos de volta para o centro de tudo. Segundo lugar, a pergunta, eu vou fazer a última pergunta, tá? Isso parece bom para vocês? Amém? Segundo lugar, olha o texto. Pareceu bom para o povo de Israel? Então, o texto diz: Davi reuniu todos os israelitas, desde o Sion no Egito até Lebo-Amate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Então o Senhor reúne toda a nação de Israel em vários lugares e vem vindo. E a arca está vindo também para eles se encontrarem com Deus e a sua presença. E olha que coisa extraordinária acontece nesse versículo aqui. Olha só, Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Olha o objetivo da presença de Deus: é invocá-lo, amém, gente? É buscá-lo, é clamar por ele, é ouvir a sua voz. O texto vai dizer o seguinte: da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzar e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Deixa eu te dizer aqui, qual é a lição que eu tiro desse texto? Que quando a arca volta, que quando Deus volta para o centro, Ele restaura a celebração, Ele restaura o vigor, Ele restaura a alegria espiritual. Olha para o povo, olha para a nação. É festa,
Ele veio, Ele está vindo para a nossa presença, estamos diante dEle de novo. Gente, o texto diz que eles começam a cantar, eles começam a dançar, e o vigor, né? Eles fazem aquilo com vigor. Igreja, nós precisamos celebrar poderosamente e com vigor a presença dEle. Amém? Deixa eu falar uma coisa. Obrigado, time de louvor hoje, Arte e Graça. Como tem sido bom ver isso no Amontoado, no Levi, aqui, em qualquer lugar. Nós estamos levantando um altar de celebração ao único Deus aqui. Talvez você chegou aqui hoje e diga assim: gente, esse povo é alegre, esse povo festeja, sim. E o que nós queremos é que nossos encontros aqui, lá na célula, sejam encontros de verdadeira celebração, porque nós estamos festejando a presença de um Deus entre nós. Igreja, vamos adorar coletivamente, vamos dançar coletivamente. Quando você vê o irmão seu dançando do lado, se você não sentir a vontade para dançar, tudo bem, mas deixa o irmão dançar na presença do Senhor. Amém, irmão? Amém, gente? Por amor de Deus, estamos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós temos que celebrar a glória desse Deus. E deixa eu te dizer, quando isso acontece, amado, o vigor é restaurado, a alegria é restaurada, a esperança é restaurada, porque o poder de Deus entre nós muda o ambiente externo e interno. Isso é uma coisa extraordinária, porque os demônios são expulsos, a tristeza vai embora, o desespero se transforma em esperança, os sonhos são restaurados, enfermidades são curadas, há um poder entre nós. E é isso que nós estamos pedindo. Senhor, nós queremos de volta a glória do Senhor. É o teu reino, é o teu governo, é o teu poder, é a tua glória. Nada mais importa. E deixa eu te dizer, nada resiste a esse poder. Nada resiste a esse poder. Eu queria que você soubesse que nós estamos fazendo mudanças. Depois de muitos anos, muitos e muitos anos, nossa celebração está sofrendo uma grande mudança. Aquele momento que a gente pausava de dízimos, para dar muitos avisos, a gente está tirando do meio da celebração. Queria que você soubesse que nós estamos chegando aqui mais cedo, né? Sempre chegamos mais cedo, mas de maneira bem intencional, reunindo aqui toda a liderança da igreja de 9 horas a 9h15 para a gente orar nesse auditório, passando hoje alguém orou por você. Aí onde você está sentado, mãos foram impostas dizendo: Senhor, que a tua voz hoje visite poderosamente a vida dessa pessoa. Deus está aqui nesse lugar. Nós estamos fechando ali para que 9h15 a gente abra. E nós pedimos que você comece a chegar às 9h15. Quando você entrar aqui nesse auditório, vai ter gente aqui para receber você já no poder do Espírito Santo, já profetizando sobre a tua vida. Aqui vai estar estampado, né? Esteja em oração, para que você prepare o seu coração para o que Deus vai fazer. E há duas coisas que acontecem numa celebração que precisamos ter consciência. A primeira, você veio a este lugar aqui, ao encontro coletivo do corpo de Cristo, para que juntos prestemos culto ao único que é digno de receber todo louvor e adoração. Fala comigo: prestar culto, honra, louvor, glória a quem é devido. Nós não somos participantes de um culto, nós somos protagonistas da adoração, né? No sentido de prestar ao único que é digno a Ele, porque Ele é o centro da adoração. Mas deixa eu te dizer, quando você chega aqui, a voz do Senhor vai se manifestar e vai falar ao teu coração. E não pense que é só pelo pastor que está pregando. Pode ser pelo teu irmãozinho que vai trazer uma palavra para você. Pode ser por uma irmãzinha que vai trazer um sorriso e vai impor as mãos sobre você. O Senhor está entre nós, se movendo entre nós. Há pessoas guerreando em oração, querido. Por quê? Porque nós cremos, e como igreja essa celebração, ela é esse momento onde nós oramos para que você tenha um encontro com Deus, e isso ninguém pode produzir, mas você tem um encontro com a família de Deus também. Então nós pedimos que você chegue mais cedo, chega às 9h15, se prepara, 9h30, a gente começa pontualmente, e nós queremos que você já esteja aqui nesse espírito para receber e para entregar ao Senhor. Sabe por quê, querido? Porque
A celebração coletiva, que é esse ambiente que nós temos aqui todos os domingos, ou sábado no Levi, ou sexta nos jovens, não é? no amontoado, nos adolescentes, ou quando as mulheres se encontram em oração, ou os homens se encontram em oração, ou seja no CR, ou seja nos cursos, quando nós nos encontramos coletivamente lá numa célula, com 10, 12, 15 pessoas, deixa eu te dizer, o Senhor está lá, o Senhor está aqui. Há uma promessa sobre isso, que se tiverem 2, 3 reunidos no nome de Jesus, Ele vai estar lá. E se Jesus está lá, deixa eu te falar, coisas extraordinárias acontecem. Terceiro lugar, o que esse texto me ensina? Que o reino de Deus confronta o nosso próprio reino. Olha o versículo 9 a 11, olha que forte. Eles estão cantando, louvando com vigor diante da arca do Senhor, e aí com liras, tamboris. Versículo 9 diz: quando chegar a eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Olha só que forte. Interessante pensar isso. O reino de Deus confronta o nosso reino. Presta atenção aqui. No capítulo 15 de Crônicas, versículos 1 a 15, vai explicar o que aconteceu aqui. Vai explicar. Eu vou ler para você, tá? Diz assim, versículo 13. Vou ler no 12. E lhes disse: vocês são chefes das famílias levitas, vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, nosso Deus, causou destruição entre nós. Está falando do ocorrido a Uzá. Diz assim, preste bem atenção, nessa parte, nós não o tínhamos consultado como proceder. Olha que forte isso. Nós não havíamos consultado como proceder. Então os sacerdotes levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado. Olha só, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Deixa eu explicar. Não tínhamos consultado o Senhor sobre como proceder. Querida igreja, presta bem atenção no que eu vou falar. O reino de Deus tem princípios. O reino de Deus tem valores. O reino de Deus, ele é regido por princípios e valores estabelecidos pelo próprio Deus. O que isso significa, amados? É que à medida que juntos nós decidimos trazer o reino de volta para o centro, o reino de Deus, à medida que nós, querido, decidimos sentir a manifestação dessa restauração que nos leva de volta à celebração, nos leva de volta ao vigor pessoal e de uma nação, eu preciso entender o seguinte, preste bem atenção no que eu vou dizer. Que o reino de Deus, do nosso jeito, não é o reino de Deus, é o nosso reino. Nós não podemos continuar fazendo as coisas como queremos e pensarmos que isso representa o reino dele. Em Levítico capítulo 10, versículo 1 a 3, vai falar de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que ofereceram fogo estranho ao Senhor, que o Senhor não reconhece, e eles também são destruídos. Nesse texto de Crônicas aqui, Deus impõe a sua justiça sobre Uzá, por proceder com a arca diferente de como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. E o texto então vai falar de consagração. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor destruiu. Nós não tínhamos consultado como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram, preste atenção, se consagraram para transportar a arca do Senhor. Fala comigo, a palavra é consagração. Fala, consagração. O que tem na sua vida que precisa ser consagrado? Ei, presta atenção.
Nós temos ensinado esta igreja sobre o privilégio da liberalidade, de sermos liberais, de sermos generosos com os recursos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem retido o que pertence ao Senhor? Nós cremos que 10% de tudo que Deus nos dá é do Senhor, é para o Senhor. Mas preste atenção, nós cremos no centismo aqui, que 100% é dele. Nós devolvemos 10 para ele e os 90 continuam sendo dele, e nós precisamos de sabedoria para usá-lo. E o privilégio de poder devolver a Deus como consagração, consagrar os 10%, abençoa os 90%, e os 90% ainda continuam consultando a Ele como usar para abençoar a vida de pessoas, abençoar o reino de Deus. É possível que muitos de nós já temos ouvido isso, lembra? Ouça, fala comigo, ouça Israel. Mas ainda não esteja obedecendo. Deixa eu te falar, quando nós falamos de reino de Deus, nós estamos falando sobre tudo. O que Deus já falou com você e você está resistindo, talvez seja sobre a sua vida moral. Casais de namorados aqui, presta atenção, consagra o teu namoro ao Senhor. Não deixe que as paixões de vocês quebrem a santidade de vocês. Estão ouvindo aí os casais de namorados? E não importa se você é um jovem, se você já é um adulto, o teu corpo pertence ao Senhor. Ei, presta atenção, como você tem se relacionado com a bebida alcoólica? A bebida alcoólica tem sido uma das coisas que mais tem destruído a vida de famílias. Será que você tem usado a bebida alcoólica como algo que domina você? Como algo que você não consegue viver sem? Deus quer te libertar hoje desse vício, querido. Deus quer parar essa maldição que está acontecendo sobre a tua casa e família há anos, há gerações. E consagrar e dizer, Senhor, toma aqui, ó, isso aqui eu separo para ti. Não, Senhor, há coisas na Bíblia que são consagradas para a destruição. Você precisa perguntar para Deus hoje, Senhor, o que eu preciso consagrar ao Senhor para a destruição? Ei, o teu carro tem sido usado para adoração. A tua casa tem sido usada para revelar a glória, o poder, a presença de Deus lá. Ei, o que você tem assistido? Ei, o teu celular, querido, ele é consagrado. Será que você tem acessado, né, sites pornográficos? Será que você tem feito coisas que não deve? Deus está nos chamando. Presta atenção, querido. A vocês que estão aqui, convidados, amigos, deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui não é sobre você não pode. Presta atenção, a Bíblia diz que você pode tudo. A propósito, pode tudo mesmo. A Bíblia diz que tudo é lícito para você. Só que a Bíblia diz o seguinte, ei, nem tudo vai edificar a tua vida. E nem tudo vai ser bênção para a tua casa. Nem tudo vai ser bênção para os teus filhos e para a tua descendência. Nem tudo. Agora presta atenção, se não é bênção para a minha descendência, Laila e Radassa, não pode ser bênção para mim, amém, querido? Senão é uma hipocrisia religiosa isso. Se não serve para Laila, se não serve para Radassa, nossas filhas, não serve para mim e para Martinha também, querido. O que Deus está falando com você, amado? A tua empresa, os teus negócios, amado. Você tem orado para Deus prosperar, mas você tem sido uma pessoa íntegra lá. Você tem remunerado com dignidade os teus funcionários. Você tem tratado com amor os teus funcionários. Você tem pago os impostos que lhes são devidos. Dar a César o que é de César. Amados, eu rogo em nome de Jesus hoje aqui, que nós não brinquemos com a consagração. Porque quando a gente está falando do Senhor, teu reino de casa em casa, nós estamos dizendo o seguinte: você pode entrar na minha casa, você pode entrar na minha vida, você pode visitar cada canto da minha história, Senhor. O Senhor pode fazer a faxina espiritual que o Senhor quiser, porque nada mais importa, tudo é para o Senhor. Você está pronto a viver esse estilo de vida? É esse estilo de vida que vai trazer bênção sobre a tua família, querido. Solteiros que estão aqui, divorciados, viúvas. Ei, você tem procurado viver a sua vida consagrada? Você tem consagrado os teus bens, a todos nós aqui, ao Senhor? Honestidade, integridade, testemunho de vida. Assim como usar, Deus nos confronta quando Ele entra na nossa casa, na nossa vida, porque não tem espaço para o que não combina com Ele.
Aquilo gerou, quando a gente olha no texto, diz que gerou contrariedade e até medo no rei Davi, versículo 11 e 12 do capítulo 13. E Davi interrompe, presta atenção, Davi interrompe o plano de levar a arca com medo, com temor, insegurança. Agora entenda isso, que quando Deus nos confronta, Ele nos confronta porque Ele quer nos abençoar 100%. Ele sabe que tem algumas coisas ali que podem impedir todo o mistério da bênção dele para nós. Então Ele vai nos confrontando. A pergunta é: você está pronto para abrir mão por Ele? A consagrar a sua casa e tudo que você tem para Ele? Quando a gente olha para o rei Uzias, né? Interessante. Isaías capítulo 6, quando o profeta Isaías tem uma visão do templo do Senhor, né? O texto diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Presta atenção, quando Isaías olha e vê o trono no templo do Senhor, aquele trono ele está esvaziado, porque o rei Uzias, presta bem atenção, morreu porque ele tinha a autoridade de rei, mas ele achou que por ser rei, ele poderia assumir a posição de sacerdote para queimar incenso, que não era a sua função de rei. Ele ultrapassa os seus limites achando que ele tinha autoridade de rei, de Deus, né? Segundo Crônicas 26:16, e o texto bíblico diz que ele fica leproso, e ele é excluído da presença não só de Deus, imediatamente, pelo resto da vida ele passa a vida excluído. Sabe por quê? Fruto de orgulho. Deus esvazia, presta atenção, Deus esvazia o trono de Israel porque Uzias achou que poderia sentar-se no trono que era de Deus. E aí em Isaías Deus vai falar de um trono no templo que é maior do que o trono de um palácio. O trono do Senhor Jesus é maior do que o trono de qualquer palácio. Entenda que o trono de Deus sempre será maior do que o seu templo. E quem é o templo? Fala comigo, a igreja. O trono dele sempre será maior do que o seu templo. O Deus soberano sobre Israel e sobre todos os reinos, sobre nações e governantes, ele se coloca e ele toca a trombeta. Em último lugar, eu termino com essa palavra profética aqui. Olha o versículo 12 a 14. Naquele dia, o dia em que Uzá morreu, né? Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom. Fala comigo, Obed-edom. Ele leva a arca para a casa do Obed-edom. A arca de Deus, lê comigo, olha que lindo. A arca de Deus ficou na casa de Obed-edom por quantos meses? 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Oh, aleluia. Quarta lição desse texto: o reino de Deus traz bênção a você, sua família e a tudo mais. Quando Davi desiste temporariamente, né, por 3 meses de levar a arca para Jerusalém, então Obed-edom vive o céu na terra. Esse versículo nos leva do coletivo, que a gente começou, para a casa agora. Ele nos leva do coletivo para o privado. Obed-edom já desfrutava, preste bem atenção, da bênção de Deus como parte daquela nação. Mas quando a arca da aliança vai para a sua casa, não só ele é abençoado, mas a sua família e tudo o que ele possuía. Esse ambiente de celebração coletiva aqui do domingo, da sexta, do sábado e outros momentos, a célula na casa dos nossos amigos, presta atenção, quando a gente está lá na casa do nosso amigo num ambiente de célula, né? Ou em outros encontros diversos, presta atenção, Deus está entre nós agindo, mas eu quero trazer uma revelação e uma proposta para você nessa manhã. Sabe qual é? É de você levar a arca para dentro da sua casa. Da sua casa. É tão bonito, o texto diz que quando Deus é levado para a nossa casa, a bênção cai não só no Senhor da casa, mas sabe, cai sobre quem? Sobre a família. Cai sobre quem? Sobre os filhos. Cai sobre tudo que nós possuímos, querido. Nosso sonho e oração é que todos nós aqui experimentemos o que Obed-edom experimentou.
a bênção de Deus sobre ele, sobre sua família, sobre tudo que possuía. O reino de Deus de casa em casa. Semana passada nós dissemos que nós teríamos lá atrás um ambiente para você colocar post-it, né? Dizendo assim: pastor, eu quero abrir a minha casa. Eu quero fazer da minha casa um ambiente de salvação, de transformação. Como aquele ambiente lá atrás, dá uma olhadinha lá que está bonito lá, aquela casa lá bonita, aquela janela, tem um sofá, tem uma mesa, tem o pão da presença lá, simbolizando a presença de Deus. Preste atenção. Não daria para a gente colocar post-it lá. Então nós vamos colocar post-it nas paredes. Nessas paredes aqui, ali do outro lado, ó, tem uma parede que está lá. Coloque post-it aqui, naquela outra parede lá da entrada à esquerda. Dia 6 de abril, nós vamos começar a preparar você para que você abra a sua casa. Todos vocês que estão aqui estão sendo convidados pelo Espírito Santo de Deus, querido, para que a sua casa se torne esse lugar de milagres, maravilhas, transformação, santificação, consagração, restauração, poder de Deus, bênção de Deus, salvação. Obed-Edom desfrutou disso, de tudo isso. Sabe o que é lindo? Quando Davi, após 3 meses, ele leva a arca da casa de Obed-Edom para finalmente chegar em Jerusalém, ele chama Asaf e os seus parentes, e ele chama Obed-Edom e os 68 parentes dele. O texto diz: para ministrarem dia e noite diante do Senhor, regularmente, diariamente na presença de Deus, manhã, tarde e noite. Olha lá para o texto e vai ver isso. Ou seja, diferente daquele tempo onde eles não se importavam mais com a presença, Davi está dizendo: ei, nós não podemos mais sair da presença dele, nós precisamos estar manhã, tarde e noite na presença dele. Logo depois nós vamos ver Davi tentando construir um templo digno de receber a presença de Deus, porque o que ele constrói em Jerusalém é uma tenda. Mas olha só, presta atenção, para mim isso aqui já é uma mensagem também que anuncia o que aconteceria conosco. Essa tenda simboliza eu e você. Presta atenção. O nosso corpo receberia a presença no futuro do Espírito Santo de Deus. Ele viria habitar em nós, uma tenda que vai acabar, amém? Era uma palavra profética. Afinal, em Atos 17, 24, diz que o Senhor não tem tendas em templos, em prédios feitos por mãos humanas. Deus deixa claro, querido, isso, que Ele iria escolher a igreja dele, você e eu, para tabernacular em nós, para que a nossa comunhão com Ele fosse uma comunhão plena, permanente, para sempre. Por isso que hoje, quando estamos na sua presença, nós não precisamos nos reunir aqui nesse prédio para sentir a presença dele. Ele já está em mim e em você, amém? Se você crê em Jesus. Por isso um café se torna um lugar de milagres. Se 2 ou 3 estão ali e o Senhor está neles e entre eles, coisas extraordinárias vão acontecer. Por isso na célula, lá na sua casa, curas, milagres acontecerão, salvação acontecerá, porque Ele já está em nós, essa presença é permanente. No versículo 43 do capítulo 16, o texto diz que após a arca ser levada da casa de Obed-Edom para a tenda, todo o povo partiu para a sua casa, e Davi também voltou para a sua casa para abençoar a sua família. No Antigo Testamento a gente sabe, a arca, a presença de Deus numa tenda, é Deus no meio do povo. Mas no Novo Testamento, deixa eu falar, não é só no meio do povo. No Novo Testamento é o Espírito no povo. Fala comigo, é o Espírito em mim e entre nós. Ou seja, o que o texto nos remete, finalmente, é que o Senhor veio habitar em nós, para que o governo dele não fosse num templo feito por mãos humanas, mas para que o reino dele, o governo, fosse
em mim e em você. Põe a mão no seu coração. É aqui que Ele veio para reinar. É aqui que Ele veio para governar. Dia a dia. Cada minuto, cada momento. 7 dias da semana. Fala comigo, 7 dias da semana. Minuto a minuto. Ele reinando. Tomando tudo o que somos e temos nas mãos dEle. Nossa família. Consagre hoje sua família, sua profissão ao Senhor. Seus negócios ao Senhor. Consagre hoje sua casa ao Senhor. Consagre hoje os seus bens ao Senhor. Consagre hoje sua empresa ao Senhor. E diga: Senhor, a Tua presença de volta entre nós. Voltando ao início. Olha comigo aqui. Voltando ao início. O versículo primeiro que lemos foi assim: vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Eu queria contextualizar esse texto para hoje. Vamos trazer a arca do nosso Deus, pois nos importamos com ela, com a presença dEle durante todos os dias da nossa vida. Você entende isso? Você quer isso? Eu queria que você pensasse agora na sua casa. Eu queria que você pensasse agora na sua família. Eu queria que você pensasse na mesa da sua casa. Seja ela uma mesa simples para uma pessoa, 2, para 5, 6, para 8, mais pessoas. Eu queria que você, ao voltar para casa hoje, você dissesse com a sua família: Senhor, nós nos importamos com a Tua presença na nossa casa. Talvez você volte para a sua casa e lá o seu marido não seja convertido, a sua esposa, filhos. Mas deixa eu te dizer, se você convidar o Senhor para dentro da sua casa, você fizer isso de coração, você vai começar a ver milagres dentro da sua casa acontecer. Você vai ver que Deus começar a mudar o humor da tua família. Deus vai começar a mudar o coração do teu marido, da tua esposa. Não desista no meio do caminho. Ei, não desista. A salvação do Senhor quer chegar para a tua vida e para a tua casa. Não desista do teu filho, da tua filha. Não desista, não importa o que ele está vivendo hoje. Deus está nos chamando para trazer o Senhor para o centro. Eu quero te convidar a chegar na sua casa hoje, ao sentar-se à mesa, desafiar a sua família e dizer: Senhor, nós te convidamos à nossa casa de volta. Nós reafirmamos que tudo o que nós queremos é a Tua glória, a Tua presença em nós, é o Teu governo sobre nós. E eu te convido a fazer essa oração daqui para frente todos os dias e começar a esperar pela fé os milagres que vão acontecer. Porque quando Deus chega, fala comigo, quando Deus chega, quando o reino chega, tudo muda pelo poder da sua glória. Nós vamos cantar essa canção. E à medida que nós cantamos essa música que fala sobre a mesa, que o Senhor convida você à mesa, eu queria que você pudesse enxergar espiritualmente isso. O Senhor transformando nossas casas, nossos lares nesse ambiente de milagres nessa cidade, para a glória de Deus. Esse Deus de um amor incondicional, Ele convida todos nós para a sua mesa. Essa música é uma referência ao que vai acontecer um dia no céu. O Senhor vai montar uma grande mesa, aquilo que chamamos das bodas do Cordeiro. E todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro são chamados para essa mesa, são convidados para essa mesa. Hoje, nessa manhã, nós cremos que o Senhor quer perdoar os seus pecados, quer lavar você com o sangue dele. Eu quero convidar pessoas que estão aqui hoje para sentar a essa mesa. Tudo que você precisa é reconhecer que você é pecador e o seu pecado separa você de Deus, mas que o sangue de Jesus derramado na cruz é suficiente para perdoar os seus pecados e lhe purificar de toda injustiça. Não importa o pecado que você tenha cometido, se hoje você colocar a sua fé no sacrifício de Jesus, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos perdoa de todos
os nossos pecados, nos lava, nos purifica, nos torna novos. Eu quero convidar a igreja a estar orando agora. Toda a igreja possa estar orando por pessoas que estão aqui. E eu quero convidar você que está aqui, um amigo, uma amiga, talvez aí na internet, recebendo essa palavra onde você está aí. Você queira hoje ter um encontro com Jesus, entregar a sua vida para Ele. Faça essa oração. Eu vou conduzi-lo a essa oração, mas faça de todo o seu coração, faça com fé. O Senhor está aqui neste lugar. E o desejo dele é adotar você como filho amado, como filha amada nessa manhã. Diga assim: Senhor Deus, eu agradeço pelo teu grande amor por mim, por não desistir da minha vida, por ter marcado esse encontro comigo hoje. Eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados. Eu entendi o teu amor, que em Cristo Jesus naquela cruz morreu por mim, por amor a mim, com o propósito de ter um relacionamento eterno comigo. Hoje, Deus, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e eu te convido hoje, Senhor, para entrar na minha vida, habitar no meu coração, para que nós tenhamos um relacionamento eterno. Não mais a minha vontade, a tua vontade. Não mais o meu reino, o teu reino em mim. Não mais o meu querer, mas o teu querer em mim. Me recebe, Jesus, hoje. Eu me entrego de todo o meu coração, para que o teu reino venha sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus bens, sobre os meus negócios. E que assim como na casa de Obed-Edom, a tua presença na minha vida mude a minha história, abençoe a minha casa, a minha família e todas as coisas que envolvem a minha vida, em nome de Jesus. E que assim, Senhor, eu possa, como Obed-Edom, ser um porteiro que abre as portas para que outras pessoas tenham encontro contigo, em nome de Jesus. Amém.